participando, ó Pai, para que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, para que nossos corações possam estar preparados para aprender da Tua palavra e praticar, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Quero te entregar nas Tuas mãos também, nosso irmão Edivaldo, que irá trazer essa palavra para nós, Senhor, para que ele lembre tudo que ele preparou, que o Espírito Santo esteja sempre conduzindo a vida dele, que seja aqui nas lives, que seja na sua casa, no trabalho, onde quer que seja. O irmão Avaí e todos nós, pais, que estamos participando. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Bom, irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença. E vamos nós hoje para a quinta aula. A primeira, né, nós falamos sobre a presença de Jesus, trazendo alegria e satisfação à alma. A segunda aula nós vimos, né, que a presença de Jesus faz o melhor acontecer, foi quando ele transformou a água em vinho. E a terceira aula, a presença de Jesus transformando tempestade em bonança, né, quando ele estava no barco dormindo, né, junto com os discípulos lá, e veio aquela tempestade. E a quarta aula, nós vimos na semana passada a presença de Jesus libertando, né, e socorrendo o aflito, né, aquele jovem que estava possesso, endemoniado, né, e o pai levando até ele e Jesus operando esse milagre na vida dele e transformando, né, a vida dessa pessoa, né. Hoje nós vamos para a quinta aula e vamos ver que a presença de Jesus, ela opera mudança de caráter na vida das pessoas, né? Porque assim que Jesus entra na vida de uma pessoa, quando ele entra no coração de uma pessoa, é impossível, né? Essa pessoa não ter essa mudança de caráter, né? Ela não ser transformada, né? Do velho homem corrompido pelo pecado em uma nova criatura, né? Quando Jesus entra na nossa vida, ou quando ele entra na vida de uma pessoa, né? Ele transforma essa pessoa em uma nova criatura e a sua imagem e semelhança a Deus, né? A extraordinária presença de Jesus em nossa vida é fundamental, né, irmão? Porque ele faz o impossível acontecer, né? Vamos para o texto que está lá em Marcos, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 15. É bastante conhecida também essa passagem, né? E aí nós vamos ver como a presença de Jesus é importante, porque ela muda, né, a nossa saúde espiritual e faz com que venhamos crescer também em todas as áreas da nossa vida, né? Então, Jesus liberta o homem, né? Jesus liberta aqui uma pessoa que vinha sofrendo há muito tempo, né, com uma legião de demônios, né? Então, Marcos 5, todos acharam aí, quem está com a Bíblia, Marcos capítulo 5, verso de 1 a 15, nessa versão aqui está escrito assim, irmão Paulo. Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos, talvez a sua diga Gadarenos. Logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e corrente, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto:
que há entre mim e ti, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha dito: espírito impuro, saia desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muito. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. Os espíritos impuros suplicaram: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus deixou. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, ele que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Clédito, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão, paz de Cristo. Pai do Senhor, boa noite, Edivaldo, boa noite a todos, a paz do Senhor. Perdoe o horário aí. Boa Não, noite. tá tudo certo, tá dentro do horário, vamos Boa começar noite, agora. irmão. Boa noite, Andréia. Boa noite, irmãos. Então, né, irmãos, como vimos na leitura aí, né, é impossível que a presença de Jesus não acarrete uma mudança de atitudes e de comportamento na vida do ser humano, né? Como podemos ver aí nessa leitura, se a gente volta uma página aqui, a gente vai ver que no capítulo 4, após enfrentar uma grande tempestade, Jesus e os discípulos, eles foram para a província dos Gadarenos, né? E ao aportarem, um homem endemoniado que morava entre os sepulcros era mantido preso com grilhões e feria-se com pedras. Então ele foi ao encontro de Jesus e, prostrando-se diante de Jesus, ele clamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? E ele pede, né, para que Jesus não o atormente. E aí Jesus expulsa a legião de demônios que atormentava aquele homem e que impedia que ele tivesse uma vida normal, né? Então, depois de liberto, o homem, já em seu perfeito juízo, ele ficou tão maravilhado em conhecer Jesus e estar na presença de Jesus, daquele que o libertou dessa legião de demônios, né, dessa vida que ele levava, que ele desejou seguir o Mestre, desejou seguir a Jesus para onde quer que Jesus fosse. Mas os planos de Jesus, para ele, era outro, né? Jesus queria que ele desse testemunho para a sua família e seus vizinhos, né? Ele vivia numa região, né, Decápole, onde tinha 10 cidades, né, e ele queria seguir Jesus, mas Jesus tinha um outro plano na vida dele, queria que ele ficasse ali, desse esse testemunho, né, de como Jesus mudou a sua vida, tanto para a sua família e como para os seus vizinhos. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Irmão, muitas vezes, né, como a situação desse homem aqui, coitado, né? Às vezes nós ouvimos pessoas, né, principalmente numa cidade grande, a Aline deu aí também agora um grande testemunho, né,
que ela deu uma Bíblia para um morador de rua que estava numa situação, né, bastante difícil, e ela orientou que ele buscasse a ajuda do Senhor. E às vezes nós também nos deparamos muito aqui, né, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, com muita gente, né, às vezes, né, perdidas, né, na droga, em tantos vícios, né, no álcool, que às vezes ouvimos de pessoas, né, dizer assim: olha, esse aí não tem mais jeito. Pau que nasce torto, morre torto, não adianta, não tem jeito, né? Mas nós devemos nos lembrar, né, irmãos, que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então, às vezes a gente fica um pouco abatido, um pouco desanimado, né? De estar orando por alguém, de estar pedindo por alguém, né? Mas a pessoa também tem que querer, né? A pessoa também tem que querer para que ela possa ser liberta. Não é só a gente também orar, não é só a gente pedir a Deus. A pessoa precisa abrir a porta do seu coração para que Jesus entre, né? É interessante notar aqui que nessa passagem o endemoniado ele correu ao encontro de Jesus. Ele correu ao encontro de Jesus, né? Ele não esperou, né, que Jesus viesse até ele, né? É bem interessante isso, né? Então, muitas vezes, né, como na aula de Atos ontem, né, Sérgio? Algumas coisas é pérolas aos porcos, mas outras não, né? Então, quando a gente se sentir, ou quando a gente achar que a pessoa, né, necessita de uma ajuda, e assim como a Aline fez, não está no meu poder, eu me sinto inútil, mas eu posso te apresentar quem pode mudar a tua vida, né? Jesus, né? Vai te transformar. Jesus, meu irmão, se você quiser, ele te tira desse lamaçal, ele te transforma numa nova criatura, ele te tira do monturo e te faz assentar com os príncipes do seu povo. Então, é maravilhoso a gente saber, né, que Jesus, assim como mudou a minha vida, porque eu também era assim, né? Eu também vivia na lepra do pecado, ele pode mudar a vida de qualquer um. Né? Para ele não tem nada impossível. E nós somos esse canal de bênção, né? A Aline, acho que nem sabia, né? Estou citando mais uma vez que a gente já está falando disso hoje, né? E como ela já foi usada, né? Para essa pessoa, né? Como essa pessoa deve ser grata, né? Por ter tido essa oportunidade de conhecer aquele que o libertou, né? E que o transformou, o que tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Irmãos, algum comentário aqui sobre esse endemoniado aqui que vivia há muito tempo? Depois eu vou entrar num outro texto aqui para a gente comentar uma outra passagem. O que vocês viram de interessante? O que vocês acham? Aqui cabe muita coisa. Então eu só dei uma pincelada, como diz Joel, deixei o resto por conta de vocês, porque tem muita coisa aí, né, boa para a gente comentar. Como, por exemplo, né, olha só o valor da vida do ser humano. Né? 2.000 porcos tinha ali. Jesus afogou os 2.000 porcos para libertar um homem. Né? E se fosse 2.000 bois, se fosse 3.000, 5.000 e precisasse, Jesus ia fazer. Porque nós somos a cereja do bolo da criação de Deus. De toda a criatura, de tudo que Deus fez, o ser humano é o que ele mais ama. Ele mandou o seu único filho, né, para nos libertar dessa vida como vivia esse homem aqui, né, para nos libertar da escravidão do pecado, né, para nos transformar, né, e nos fazer retornar ao paraíso, né, onde, devido ao erro de Adão e Eva, né, nós praticamente fomos expulsos, mas agora temos como voltar para lá por causa de Jesus Cristo. Então, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus não dá para definir com palavras, né? Só que aqueles criadores de porcos lá, né, se sentiram no prejuízo. Eu acho que é interessante porque eles deveriam, acho que eles tinham, né, como um ser humano que tem sentimentos,
eles deviam ficar, né, constrangido a não poder fazer nada, né? Queria ajudar aquele homem, queria que ele fosse liberto, mas quando eles perderam os porcos, aí eles chegaram para Jesus e sai daqui, né? Nós não te queremos aqui, causou prejuízo para a gente, enfim. Mas Jesus era dono de tudo, né? Aquela manada de porcos também pertencia a ele, né? Mas é muito difícil, né, para o ser humano entender isso, dizer que o que ele tem, né, é de Jesus, não é dele, que se Jesus precisar, ele não vai deixar usar, né? Mas nós, irmãos, nós não devemos ser assim, né? Se Jesus precisar, seja o que for, né? Consegue imaginar lá Abraão, né? Deus pedindo, né? Isaac. Então, nós devemos, né, colocar tudo diante de Deus, porque a ele pertence. Fala, Betânia. Não, eu só queria complementar mesmo o que você falou sobre mudança de comportamento, né? E quando a gente lê o versículo 3, o 4 e o 5, que fala como era o comportamento desse homem, né? O qual vivia no sepulcro e nem mesmo com cadeias alguns podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo, né? Segurá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. E aí no 15 você vê a mudança desse homem. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tinha a legião, sentado, vestido como em perfeito juízo. A mudança é evidente, né? Daquele que Sim, serve a Deus, né? E assim, uma curiosidade é que esse homem, ele tornou-se o primeiro-ministro aos gentios de Decápolis. Então é bem interessante essa história. E outra coisa é quando eles fazem isso com os porcos, né? Nos uhum, mostra que o materialismo é inimigo da conversão. Muito sim, bom. isso mesmo, né? O jovem rico, né, ele se apegou, né, ao materialismo, né, e, Senhor, aí não dá, né, assim não dá. Eu quero continuar no meu conforto, nessa minha vida e tal, né, mas quero a salvação, mas não quero abrir mão do meu conforto. Sardinha, boa noite, meu irmão, Paz de Cristo, pode abrir o microfone e falar, não sei se você ou Joel que levantou primeiro. Joel primeiro. Falar, Joel, então. Obrigado, irmão. É interessante, né, irmão? A gente perceber como é a presença de Jesus, como ela é impactante, né? Aquela legião de demônios não resistiu à presença de Jesus, né? Teve que fugir. E a presença de Jesus também incomoda algumas pessoas, aquelas pessoas que não querem aceitar ele, incomoda também, né? Começa a falar mal, começa a não aceitar, né? Preferia que o rapaz permanecesse endemoniado do que eles perder o seu rebanho, né? E sabendo que isso tudo aqui é passageiro, né? Talvez eles até já tinham ajudado até comprar corrente para poder amarrar o rapaz, né? Mas na hora não se preocupou com a vida do ser humano. E Jesus veio realmente para esse povo, né? Para aquilo que havia perdido, né? Então Jesus veio para resgatar pessoas nessas situações. E hoje não é diferente, né? Nós também fomos resgatados lá das garras do inimigo, né? Jesus foi lá e nos arrancou das garras dele. E isso faz a gente pensar, a gente falar por aí, né? Da grandeza do Senhor Jesus. É isso, irmão. Amém. Isso mesmo. Geraldo.
Eu não sei se vocês têm o mesmo pensamento que eu, mas esse versículo 6 aí, nessa passagem, é o que eu mais gosto. Eu acho esse versículo lindo demais. Em muitos momentos da minha vida eu lembro dele. Nosso inimigo, aquele que tenta contra a nossa fé, contra a nossa salvação o tempo todo, prostrado, pedindo por socorro para o nosso Mestre, para o nosso Senhor Jesus. Olha que cena bonita, os demônios prostrando e adorando o nosso Senhor Jesus. Essa cena aqui me enche de fé. Quando vem alguma coisa contra mim, quando vem a tentação do inimigo, eu falo, aquele que me atenta, né, se curva diante do meu mestre, diante do meu Senhor. E eu, particularmente, acho desse relato aqui, essa para mim é o ápice do acontecimento. Os demônios se prostrando diante de Jesus. Sim. E tem algumas pessoas, né, mas olha só, Jesus dialogou com Satanás, permitiu, né, Satanás falar, faz isso. Só que se a gente for analisar a questão, né, Jesus colocou Satanás no devido lugar, porque ele entra na manada de porcos e desce morro abaixo e vai se afogar no fundo do mar, vai para o mais profundo dos abismos, que lá que é o lugar dele, né? Então, não tem acordo, né, entre Jesus e Satanás. Isso não é. As pessoas tentam colocar que olha só, mas Jesus ali dialogou, Jesus conversou, Jesus permitiu, né? Jesus colocou Satanás no devido lugar, no mais fundo do abismo, lá, né? Que no fundo do mar. Fala, Zé Carlos. Boa noite. É interessante que até o inimigo número 1 de Jesus se prostrou a ele, né? E, na verdade, quando a pessoa fala assim, com uma pessoa muito ruim, a gente costuma dizer que ela está com um demônio no corpo. E a gente pensa assim, não, vá para Jesus. E, às vezes, os nossos inimigos não é só o diabo, nós colocamos a culpa nele. Mas eu acho que o mais importante é saber que o inimigo número 1 de Jesus se prostrou a ele. E nos dá mais confiança de adorá-lo ainda, né? Só isso, irmãos. Mais que isso, irmão. Para adorá-lo e para lutar contra o que vem contra nós. Né? Porque às vezes nós damos poder para quem não tem poder. Sim, sim. Né? O poder está na mão de Jesus e tudo se curva diante de Jesus. Isso é animador. Sim, sim. É maravilhoso, né? Saber que Jesus, né, é nosso porto seguro. Jesus é tudo em nossa vida, né, irmãos? Nada pode tocar em nós, enfermidade nenhuma, nada nem ninguém, se não tiver a permissão do Senhor. Bom, acho que dá tempo. Lucas 19 tem mais uma história muito legal para a gente comentar um pouco sobre Jesus operando na vida dessa pessoa, né? E fazendo com que ela mude sua maneira de viver, né? Que passe a ter um outro caráter, né? E eu não vou ler lá a história, mas eu vou só falar, e quando eu falar o nome vocês já vão saber, né? Zaqueu, né? Ele era chefe dos publicanos e provavelmente há algum tempo ele já vinha ouvindo falar sobre Jesus e a sua mensagem, né? Porque um dia, passando Jesus por Jericó, Zaqueu, para conseguir ver Jesus, ele subiu em uma árvore. E aí, quando Jesus o viu, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Zaqueu ficou tão feliz com a presença de Jesus em sua casa, que ele decidiu mudar de vida, dando aos pobres metade dos seus bens, né? A gente pode ver isso aí em Lucas 19:8, né? E restituindo, né, 4 vezes mais aqueles que ele o defraudou com cobrança de impostos indevidos, né? E Jesus, vendo a fé de Zaqueu, né? Aí a gente vai ver aí
em Lucas 19:9, ele vai dizer: hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Então, irmãos, para os religiosos da época, um homem como Jesus, um homem santo, entrar na casa de um pecador era algo absurdo. Mas Jesus advertiu, né? Joel já falou isso aí, no comentário dele anterior. Lucas 19:10. De fato, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, né, irmãos, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, né? Eles eram muito legalistas, né? E hoje nós não devemos nem ser legalistas, nem também liberais demais, né? É como diz, tudo com moderação, né? Não devemos confundir liberdade com libertinagem, né? Então precisamos ter cuidado para não seguir o extremo do radicalismo de ser liberal demais ou ser legalista também, né? O que nós devemos ser, irmãos, o que nós devemos fazer é buscar conhecimento na palavra de Deus para saber discernir a sã doutrina dos costumes, né, das filosofias, né, e de preceitos humanos que muitos colocam, né, na vida das pessoas, né? Então não devemos agir como legalistas, né, colocando coisas nas pessoas, fardos, onde nós mesmos não queremos carregar, né? Como faziam os fariseus da época de Jesus, porque eles pensavam, né, que eles poderiam dar uma ajudinha para Deus, né? Mas eles acabavam fazendo o povo seguir pelo caminho da falsa santidade. Era uma religião que eles queriam que fosse externa, né? Que todo mundo visse quem eram eles, como eles eram, né, os grandes servos de Deus, né? Mas eles levavam uma vida vazia por dentro deles, né? O que eles praticavam, né? Na verdade, o que eles faziam não tinha aprovação de Deus, né? E era simplesmente um ritual, né? Aquilo tudo lá virou um ritual, porque eles não praticavam a verdade. Eles não faziam conforme Deus pedia, né? E Deus não precisa da nossa ajuda, né, irmãos? Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus não precisa de nada, de religião e de coisa nenhuma para nos santificar. Somos santificados pela palavra e pela oração, e não por meio de práticas religiosas, né? Paulo disse isso para Timóteo, né? Em Timóteo 4:5, né? Ele diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? Então, eles tinham muitos ritos, muitas coisas, como tem também nos dias de hoje, né? Para querer fazer com que a pessoa se torne santa, mas nós não precisamos de nada disso. Jesus é suficiente para isso, né? Então, nós devemos buscar a santificação, né? Através da oração. Agora, por outro lado também, né, irmãos? Há pessoas que libera tudo também, né? Isso é perigoso também, né? Tudo pode, tudo é permitido, né? E aí, muitas vezes, costuma justificar ou tentar encobrir o pecado de alguém na igreja, dizendo: não se preocupe, né? Eu entendo perfeitamente essa fase sua. Afinal de contas, né? Isso é da idade, né? Eu também já fui jovem, né? Eu já fui assim como você, né? Então, fica tranquilo. Pode continuar aí, não estou dizendo que tem alguém assim, tá, irmão? Mas às vezes pode ser que... fica tranquilo, isso faz parte da idade. É normal na juventude você ter 3 namoradas. Fica namorando com as 3 aí, que na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer com que você largue 2 e fique só com uma, né? Ou a pessoa, às vezes, né,
para não querer perder ou para não diminuir o número de fiéis na igreja dele, né? Fica encobrindo, né? Colocando panos quentes, né? No lugar, numa hora, né? E que está dando liberdade demais, onde não tem a permissão de Deus, né? É uma coisa inaceitável, né? E às vezes acaba, né? De uma certa forma, fazendo com que a pessoa continue vivendo na devassidão, vivendo no pecado, achando que está tudo certo, né? Quando cabe disciplina, tem que se disciplinar. Se está errado, se está escandalizando, né? Se está uma coisa, não pode, irmão, não é permitido, né? Tem que ter amor, tem que saber como dizer, tem que saber como falar, né? Mas a pessoa tem que orientar para que a pessoa não leve uma vida de pecado, não viva uma vida de pecado, e aí não importa a idade. Isso não existe, né? Falar que, olha, essas coisas são normais, né? Por exemplo, né? Tem pessoas que se dizem cristãs, que foram batizadas em Jesus, entregou a sua vida para Jesus e compra produto roubado. Tem gente assim, irmãos. Eu estava lá no ponto, o rapaz passou vendendo um celular, passou vendendo. Você sabe que foi roubado, né? Não precisa ele dizer que foi roubado, mas você sabe, você entende que pelo preço que ele tem, e compra. Né? E compra. Tem gente que adora comprar produtos pirateados, não pagar imposto, né? Enfim, isso não é permitido por Deus. Lembro lá quando Deus mandou, olha, vai lá e pesca, acho que foi Pedro, né? E lá você vai achar a moeda para pagar o meu imposto, para pagar o teu, para pagar por nós, enfim. Então, né, irmãos, tem coisas que não é permitida e a gente tem que orientar. Ó, você, como servo de Deus, você não deve comprar produto roubado, né? Isso não tem a aprovação do Senhor. Porque ninguém pode servir a dois senhores, né? Não dá para dizer que Jesus é o seu Senhor, que é o Senhor da sua vida, e continuar, né, praticando coisas que não têm a aprovação dele, né? Zaqueu, quando viu Jesus, reconheceu, né, que ele estava vivendo no erro, porque ele tinha feito muita coisa errada, e aí, o que ele fez? Mudança de atitude, mudança de caráter, né? Por quê? Porque Jesus nos liberta, irmãos, para uma vida nova de santidade, amor e verdade, né? Ele não quer que sejamos livres para praticar o pecado. Não é isso. Né? Ele nos libertou do pecado. É o contrário, né? Então, né, a gente tem que ficar atento, né, para ter esse entendimento, para, né, não querer buscar, como muitas pessoas têm buscado ouvir, algo que ele quer ouvir para que ele continue no erro na vida que está levando, ao invés de receber uma orientação, se arrepender, né, chorar e pedir perdão ao Senhor para que ele possa ter realmente a sua vida mudada, né? Ele tem que fazer morrer a natureza carnal, né? Então ele tem que se precaver, né, de muitas coisas, né? Ele não deve usar o corpo, né, como Paulo diz lá em Coríntios, né, para a prática das coisas que não agrada a Deus. Então todos nós fomos transformados, temos o Espírito Santo de Deus, temos a consciência do que deve e o que não deve fazer, né? Então não devemos nos deixar enganar com mensagens, né? Com dizer, olha, não, isso aí está certo, todo mundo faz, todo mundo pratica, né? Algumas culturas perigosas, né? Como, não, o carnaval, né? No carnaval todo mundo pode, porque é isso, pega uma fantasia, vamos lá, você sabe, não tem nada a ver, Deus não vai, enfim. Eu estou citando algumas coisas aqui, irmãos, mas você sabe o que é que tem chegado, o que o inimigo tem colocado diante de você para tentar atrapalhar a sua vida, né, de santidade com Deus. Então, o Luiz Felipe aí também colocou, né, Luiz? Nessa idade dele, com esse amigo dele, provavelmente deve passar uma perseguição bem maior que nós. Os jovens passam realmente por tentações e por, nem sei as palavras que eles usam, né, bullying, não sei o quê, né, eles devem por zoação, azaração, sei lá, né, Luiz, muita coisa no colégio, né, quando a pessoa é jovem e vai tentar falar de Jesus. Realmente tem que ser muito forte para isso. Diga, Luiz.
É, eu sendo jovem é muito difícil mesmo, né? Hoje em dia posso dizer que a gente é muito vulnerável, Uhum, com as redes sociais, sabe, as coisas do dia a dia, principalmente na escola, né? Com más influências, né? Às sim. vezes alguns colegas da minha sala me chamam para me fazer alguma coisa e, né, eu falo não, não quero, né? Isso é errado, não sei o quê, e eles ficam me zoando e isso é muito difícil. Mas a gente sempre tem que estar na perseverança, né? E como uma aula que você já disse, quando Jesus está no nosso barco, não existe problema ali. Jesus está com a gente não precisa de ficar abalado, né? E é muito interessante esse versículo que você trouxe, no versículo 7 e 8 diz assim: E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: Ele foi, ele foi se hospedar em um homem que é pecador. Uhum, E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Então a gente pode ver aqui que quando Jesus entra em nossas vidas, quando a gente busca ele verdadeiramente, nosso caráter muda na hora. sim. E isso é muito bom. A gente tira um peso das nossas costas, né? E E é Luiz, muito. isso também é visto depois por aqueles, né, que viviam te zombando. Vai chegar uma hora que eles vão dizer, né? Ah, não, isso aí não adianta. Isso aí, o negócio dele é outro. É Sim, só Jesus. Então deixa ele fora. A gente já tentou e não conseguiu, né? Porque é aquela história, né? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós, né? Porque a presença do Espírito Santo, ela nos fortalece, ela nos dá força, né? Ele nos sim, transforma em uma nova criatura, né? Então as coisas velhas passaram, né? A gente não vai praticar mais, né? Porque Deus é conosco, né? Então esses hábitos mudanos, essas coisas mudanas, né? Não vai ser praticado mais, né? Vai ser uma mudança de caráter, né? A gente vê aqui a Bíblia falando de Zaqueu aqui e aí não falou mais, mas a gente tem certeza que Zaqueu teve uma mudança total de vida, né? Ele não voltou mais, ele não ficou preocupado, né, se ele ia ficar pobre, se ele ia voltar a ter que trabalhar para os outros, coisa do tipo. O que ele falou aqui foi, né, como você disse aí, olha, vou dar metade aos pobres e se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, né? Eu acho que ele não parou para fazer a conta, né? Se o dinheiro dele ia dar para fazer isso, mas ele não se preocupou com isso, né? Ele se preocupou em ter a mudança de vida. Agora ele queria seguir Jesus, que é a coisa mais importante. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Irmãos, fiquem à vontade, né, para comentar aí sobre esses 2 episódios na vida dessas 2 pessoas, né? O endemoniado, como Jesus o libertou, como Jesus o transformou e o colocou, né? Como a Betânia falou aí, como um ministro, vamos dizer assim, como o primeiro evangelista ali naquela região de Decápolis, né? Para falar de Jesus, né? E do seu poder, de como Jesus transforma a vida das pessoas. E um episódio mais conhecido na vida de Zaqueu. Fiquem à vontade, tá? E que Deus nos abençoe. Pergunta, comentário, né? Como o Avaí falou, fiquem à vontade. Pode falar, Zé Carlos. Só complementar o que o nosso irmãozinho Luiz falou aí. Eu não nasci em berço cristão, me converti alguns anos atrás, mas não tão novo. Mas a princípio, nossos amigos nos acham careta, né? Fala que a gente fez tudo de errado. Agora voltou para Deus, é uma das críticas que a gente ouve, na maioria das vezes. Mas aqui pelo texto aqui, Jesus despertava as curiosidades dos outros. Ele despertava os interesses de conhecê-lo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas mais para o lado positivo, né? Você vê que Zaqueu era um dos maiorais, né, do cobrador, devia ser um cara cheio de arrogância, mas quando ele se deparou com Jesus, totalmente uma mudança de vida que ele teve, né? Então isso nos dá o entendimento que Jesus
Nós precisamos ter Jesus na nossa vida para nós fazermos a diferença para as pessoas. Sim, muito bom. Mais alguém? Acho que a Betânia A levantou irmã a mão. Betânia levantou a mão. Pode falar, Betânia. É, eu pensei em dois momentos, né, que o Zaqueu, ele teve essa mudança da vida dele. Uhum. A primeira foi quando ele não duvidou, né? Quando Jesus chamou ele e ele creu na graça de Deus e recebeu Jesus, né? Muito bem, né, na casa dele. E a segunda é que ele se arrependeu. Ele percebeu, né, que estar com Jesus era muito melhor do que o escândalo, né? Então ele deixou a riqueza e não pensou duas vezes, mas ele se prontificou a viver uma vida de santidade, né? Sim. E tem várias lições que traz nessa lição, que é que Jesus está passando, né? E está nos Uhum. procurando. Que Jesus nos conhece pelo nome e quer nos transformar, quer transformar a nossa vida, né? Sim. E para que a gente mude, a gente tenha essa mudança, que a gente queira essa mudança, né? Para estar com Jesus. Sim. Sim. Como vimos na aula passada e como eu comentei há minutos atrás, né? A pessoa precisa querer, ela precisa crer, né? Lembra na aula passada, Jesus, o pai daquele menino, perguntando se ele acreditava, ele disse que sim, né? Aí Jesus disse, então, tudo é possível ao que crê, né? Ele falou, eu tenho fé, eu acredito, né? Mas aumenta a minha falta de fé, né? E aí, né, Jesus diz isso, né? Jesus não invade, né? Como você falou e colocou muito bem, mas há festas no céu e uma grande alegria, ele também não rejeita ninguém que o procura, né? Quando a pessoa realmente vem arrependido, querendo uma mudança de vida, né? Sabendo que a vida que ela está levando, né, não é uma vida que, sabe, que está agradando a Deus, nem a ele, nem a família, né? Ele está vivendo, não está vivendo, né? Tá atrapalhando, né? Sendo atrapalhado, enfim, né? Como algumas situações de vida que a gente vê. E a pessoa acha, né? O inimigo coloca isso na cabeça dela, que ela não tem mais jeito, que Deus não vai transformar a vida dela, né? A gente vê que nessa passagem aqui não tem, né? Como o Geraldo colocou aí, até o inimigo se dobra, não tem ninguém, né? Que possa impedir que Deus realize o seu querer na vida de uma pessoa. Joel? Eu estou aqui com uma versão fácil de ler, que ela diz que Zaqueu saiu correndo na frente de todo mundo, né? E subiu naquela figueira. Ele já estava bem ansioso para conhecer Jesus, né? O coração dele já estava fervendo. Ele tinha ouvido falar de Jesus. E o mais importante aqui é que quando Jesus foi passando embaixo da figueira, olha para cima, fala, Zaqueu, desce depressa. Olha que maravilha, né? Jesus já sabia que ele estava com o coração preparado para poder receber ele, né? Então desce Sim. depressa que hoje chegou salvação na tua vida. É bem interessante isso, irmão. Já vou te passar aí, Sérgio. Será quantas pessoas, eu fico me perguntando, quantos viram que Zaqueu estava lá em cima, além de Jesus, né? Pode até ter visto, mas não da maneira que Jesus olhou, né? Jesus sondou o coração de Zaqueu, sabia por que Zaqueu estava lá em cima, né? Então é maravilhoso. Joel, eu não sei se a tua aula na quarta-feira ia ser sobre Zaqueu, então eu só deixei pouco aí para ter bastante espaço para você falar quarta-feira, tá bom, meu amigo? Não é sobre Zaqueu, não. Tá bom. Fala, Sérgio. Tudo que foi dito agora, né, é para a gente preservar, né, Uhum. porque Cristo, quando Cristo é apresentado às pessoas, ele faz o trabalho dele, né? Por isso que ele enviou o Espírito Santo e ele mesmo, né? A gente sabe que o próprio Jesus continua atuante, né? Mais do que nunca, né? E agora eu quero só trazer uma visão, né? Uhum. Paralela a isso tudo. Lembrando que muitas vezes nós estamos aqui como cristãos fazendo a obra de Cristo.
E eu não tenho dúvida, eu acho que ninguém que está aqui presente tem dúvidas do quanto o Senhor Jesus age, o quanto ele continua buscando as pessoas, continua encontrando os seus verdadeiros adoradores. Mas vamos nos colocar, né, Edivaldo, eu tenho me sentido encorajado pelo que você tá falando para a gente hoje, vamos nos colocar também em situações como essa, como nós estamos, é uma pergunta retórica, né? Como nós Sim, estamos encontrando e enfrentando pessoas que estão influenciadas tanto pelo diabo quanto pelo mundo, como foi aquele gadareno, não é? sim, Como nos deparamos e como tratamos as pessoas que, ao nosso ponto de vista, são demônios, né? A gente fala: "Nossa, aquela pessoa é do mal", né? E o que a gente está fazendo? Como a gente está se relacionando com elas? Será que nós fugimos, nos afastamos uhum, ou acreditamos de verdade que Jesus a palavra de Jesus pode fazer uma diferença na vida dela e fará por nosso intermédio? sim, Como nós estamos tratando os Zaqueus, as pessoas, ricas? Zaqueu era um homem rico. Como nós tratamos os ricos, que seja por injustiça, por roubo, por, corrupção, não importa, mas como nós estamos tratando os ricos, né, que muitas vezes a sociedade fala: "Ah, tem muito dinheiro porque roubou", que seja, né. Como nós estamos tratando essas pessoas como Zaqueu, com todo o seu contexto, como estamos tratando pessoas que o mal os torna muito mal para a sociedade, né. Quanto nós estamos levando a mensagem para estas pessoas tão difíceis, né, para essas pessoas e para essas vidas tão difíceis. Como Jesus não se negou a alcançar essas pessoas, nós também não podemos nos negar, né, e a gente precisa ir até essas pessoas, né. Essas pessoas precisavam, nós sabemos que uma multidão seguia Jesus, e muitas vezes, muitas pessoas boas, né, muitas pessoas que do fundo do coração, mesmo sendo fariseu como Nicodemos, tinham um coração puro diante de Deus. sim, Homens, mulheres, jovens, tinham um coração puro que seguem a Jesus. Que bom que tem muita gente assim, mas tem muitas pessoas que o mal já venceu, que o mal já dominou, né. Seja o mal da maldade em si, demoníaca, né, ações de demônios, né, na vida delas, que elas preferiram o mal, e também aquelas pessoas, eh que tem muito dinheiro, ou aquelas pessoas que têm profissões que são condenadas por outros. Então nós precisamos entender que hoje essa mensagem está nas nossas mãos. Hoje nós sim, é que precisamos saber como estamos tratando as pessoas do mal e como estamos tratando as pessoas difíceis de se aproximar. sim, muito bom, muito obrigado, bem lembrado, né? A pessoa é, transformada pelo Evangelho de Cristo, ela tem que andar como Jesus andou, né? Somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo, portanto, imitadores de Jesus, né? Imitador do seu amor, imitador, né, de todas as coisas que Jesus fez e praticou, né, aqui na Terra, né, enquanto esteve, e como humano, né? Então, às vezes a gente pode, né, querer dizer, mas Jesus, não, Jesus fez essas coisas como humano, como nós, né? Ele despojou-se da sua igualdade com Deus, né, transformando-se em homem como nós e nos amou na condição de humano, né? Então, somos capazes, né, como temos o Espírito, né, de realizar, de dar continuidade, né, na obra do Senhor. Então, né, nós sabemos que temos que pagar o mal com o bem, né? Tem muita coisa que a gente olha e vai dizer, puxa vida, né? Até conversei com a Surama, né, esses dias, né, Surama? Tem algumas coisas que parecem ser difíceis, né? Mas importante, eu não sei se eu perdoaria, eu não sei se, né? Mas em Cristo somos capazes, sim, ele nos capacita para isso. Betânia? Eu queria só fazer uma pergunta. E Olá. hoje, para subirmos na árvore para ver Jesus, o que a Hum, gente deve fazer?
buscar o conhecimento, né? Com sabedoria, Sim. estudar a Bíblia. A gente precisa muito ter o conhecimento da Bíblia, ler, né? Para não ficar acreditando em tudo, né? Que as pessoas falem. Mas você tá lá com a sua Bíblia e você vê realmente ali a palavra de Deus. Olha só, né, Betânia? Zaqueu teve que subir na árvore para esperar Jesus passar. Hoje, onde a pessoa estiver, se ela invocar o nome do Senhor, né, ela será salva. Ela não precisa, né, ficar esperando Jesus passar. Jesus está onde ela está, no local que ela está. Se ali naquele lugar ela se arrepender, ela se abrir o coração dela, né, né, e pedir a Deus que, né, coloque diante dele, né, alguém que traga a mensagem da salvação que ele quer ouvir, que Deus vai colocar, vai mandar, e ele vai, né, receber essa bênção, né? Que maravilha, bem colocado isso daí. Avaí? Realmente é muito bom ouvir todos esses comentários, desde o menor até o maior. Aprendemos muito. Mas é interessante, todos os dois textos, eu quero falar um pouco sobre o que o Sérgio acabou de falar. Quando você vai ali para o texto do endemoniado, como que ele era tratado antes da chegada de Jesus? Ele era acorrentado, ele era subjugado, eles colocavam ele em cadeias. Jesus chega e bate um papo com ele. Jesus tem um diálogo com ele. Jesus, você acabou de falar agora, nós somos imitadores de Jesus. Então é dessa forma que temos que tratar as pessoas. É com mansidão, é com diálogo, é com amor, é tentando compreender. Né? São pessoas difíceis, como o irmão acabou de falar, mas eu era difícil também. E alguém abaixo de Jesus me amou, porque Jesus, ele demonstra o seu amor, Deus, né, na pessoa de Cristo. E alguém investiu tempo. O que tinha de conhecimento, de entendimento, decidiu gastar tempo comigo. E Jesus, ele poderia simplesmente, sendo filho de Deus, ter resolvido o problema do endemoniado num salar de dedo. Mas ele vai ali, pegando o que o Sérgio falou, e tem um tratamento, uma tratativa diferente. E o interessante, o tema das suas aulas são o efeito, né, da presença de Jesus na vida das pessoas. Logo em seguida, aquele pessoal que tinha os porcos manda Jesus embora. Mas o moço que estava lá sofrendo, agora quer ir com Jesus. Porque essa é o que Jesus causa na nossa vida. A gente quer estar com ele. E deve ser assim. Aí Jesus fala, não, por enquanto não. Vai para a sua família e fale com eles tudo que o Senhor fez. A primeira ordem de Jesus é que ele pregasse para a família dele, ou que ele falasse com a família dele. Mas ele estava tão maravilhado que ele fala lá para as 10 cidades. Voltando para Zaqueu, o que o Luiz Felipe falou, olha, tem a ver com o tratamento. Né? Ele vai para a casa de um pecador. Às vezes nós ficamos aí relutando em sentar com alguém, conversar com alguém, porque nós achamos que a pessoa, poxa vida, Jesus morreu por todos. Lembra que o Joel falou ontem? Jesus veio para os doentes. E há muitas pessoas doentes à nossa volta. Então nós precisamos curar essas pessoas como? Cuidando delas, tratando-as bem, realmente recebendo elas em nossas casas. Nós temos aqui, o Sérgio conhece uma menina, Jane Kelly, ela está com a gente todo domingo. E um dia desse ela fez um pedido muito inusitado para minha esposa. Tem que ver a alegria dela domingo passado, quando ela recebe o que ela tinha pedido. Mas você tem que ver a alegria maior dela, é quando a gente deixa ela à vontade. Daqui a pouco o Sérgio pode até falar, ela louvando a Deus conosco, não é batizada, tem os probleminhas dela, tem algumas situações difíceis, mas ela chega ali e ela fica bem. O que é difícil? Muitas das vezes nós criamos situações difíceis. As pessoas estão prontas e esperando. Lembra que o Sérgio falou ontem? Há muito povo aí e tem muito povo do nosso lado. O tratamento que damos para as pessoas vai fazer a diferença. E legal do Zaqueu, para finalizar, é que ele, diante do relacionamento de poucos instantes com Jesus, ele levanta
e toma uma decisão. A partir de hoje, se eu roubei, se eu esbugalhei, se eu vou devolver tantas vezes. Como você falou agora, ele nem quis saber se ia tomar prejuízo ou não. Ele decidiu sofrer o dano pelo mal que ele causou. E o cristão, muitas das vezes, precisa sofrer o dano por causa de Cristo e pelo amor às pessoas. Obrigado, Edivaldo. Amém. Amém. Muito bom. É isso mesmo. A presença de Jesus, ela é maravilhosa. Não tem quem aceitou Jesus entrar na sua vida que não percebeu essa mudança. Os nossos parentes perceberam essa mudança, nossos amigos perceberam essa mudança, e nós mesmos, né? Nós sabemos, né? Quem nós éramos, né? Como a Avaí falou aí, né? Eu era difícil, né? Eu era também cabeça dura, né? Mas Jesus muda, né? E aí o Espírito Santo de Deus, né, nos transforma completamente o nosso ser, né? As nossas emoções doentias, os nossos desejos carnais, e faz a gente agir de forma diferente, né, irmão? Nas mais diversas situações. E isso só faz o bem para nós. Que Deus nos abençoe. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Senão depois, né, alguém pode orar por nós aí. Ou eu mesmo posso orar, enfim. Escolha, fique a seu critério. Mais algum comentário? Luiz, quer fazer nenhuma pergunta, não? Eu tenho um amigo que ele é adventista. E aí você já sabe, né? Guardam o sábado e uma coisa que ele já falou comigo que ele não come carne de porco. Sim. E ele veio falar isso comigo. Nossa, Luiz, vocês não podem comer carne de porco, não. Isso é pecado. Jesus deu permissão aos diabos para irem possuir os porcos. E eu fiquei sem o que saber dizer nesse momento. E eu queria perguntar aos irmãos, numa situação dessa, que eu poderia ter falado? Então, é o que eu acabei de falar aí sobre a questão do legalismo e né, essa coisa, né, foi no Velho Testamento, na Velha Aliança, né, o judeu realmente, né, não comia carne de porco, esses, né, mas tem uma passagem, né, Sérgio, lá em Atos mesmo, que a gente viu, né, quando Pedro, né, não, longe de mim, eu não toco no que é profano e tal, aí ele vai entender, Deus vai mostrar, né, que essa coisa ficou para o passado, né? E não é isso, né? Tem outras passagens, né? Onde Jesus vai dizer que nem o que a gente come ou deixa de comer, né? Que vai fazer com que você venha perder a sua salvação, né? E em nenhum momento hoje comer carne de porco ou deixar de comer é pecado. Agora cabe um estudo mais profundo, umas passagens mais claras, principalmente para eles que eles estão instruídos, né, a te mostrar o contrário, né, de que eles vão, né, tentar trazer de uma forma, de uma maneira, né, que eles estão corretos, eles vão distorcer a palavra, né, e é bastante complicado. Eu tenho muitos familiares adventistas, né, já conversei muito com eles, né, só que é assim, eles guardam o sábado, então, até onde é conveniente também, tá? Quando aperta a tripa, enfim, então. Mas, Sérgio quer falar um pouquinho sobre isso para o Luiz aí, Sérgio, a respeito dessa questão de alimento, guarda-dia? Bom, é sempre importante, sabe, Luiz, a gente aproveitar. Isso é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. Se você ainda não sabe sobre o assunto, Luiz, isso é bom, porque você vai chamar a pessoa, olha que assunto interessante, acho que nós podemos estudar isso juntos, porque eu também tenho dúvidas sobre isso, né? E deixa a Bíblia falar, né? Você só tem que combinar com as pessoas. Olha, eu amaria estudar isso, mas com uma condição, vamos deixar a Bíblia falar, porque senão vai ficar o que um diz, o que o outro diz, né? Então, sempre é uma oportunidade para a gente estar convidando as pessoas para estudar a Bíblia com a gente. Sim, né? sim, Isso não já vai ser aconteceu nem o que comigo. eu acho, nem o que ele acha, mas o que a Bíblia diz. Isso, não é o que achamos, mas desde que a gente não pareça que é melhor do que o outro, que a gente sabe mais do que o outro, sabe, Luiz? Porque isso sempre afasta muito.
E às vezes, por fazermos parte desta igreja e temos a convicção de que ela não é uma denominação, de que ela que é o caminho certo, isso pode nos fazer sermos arrogantes, sem perceber ou sem querer sermos arrogantes. Mas Sim. isso, sempre devemos aproveitar a oportunidade de convidar a pessoa para estudar a Bíblia. Olha, esse assunto é tão interessante, me interessa também. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Né? Então, sempre é uma oportunidade. E aí vocês marcam um dia para comentar sobre isso, né? E sempre jogue perguntas para a pessoa. Mas você já estudou sobre isso? O que você pessoalmente acha? Você sabe onde é que está o texto que relata isso? Será que isso é para os dias de hoje? Será que isso era para ontem? Joga um monte de perguntas que muitas vezes é a sua própria pergunta. E convida ele para um dia específico estudar. E é claro, né, nós que também somos espertos, a gente vai correr antes, vai estudar bastante, para chegar no dia a gente estar preparado. Mas é As sempre perguntas muito virão. importante deixar a Bíblia falar. Sempre assim. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Eu acho que irmão. essa é a melhor maneira, né, Sérgio, de amar e respeitar, né? Eu não sei se o Clétis está aí ainda, Clétis? Não sei se que o Estou sim, Clétis Sérgio. o Clétis é da Assembleia, né? E eu sempre respeitei, sempre considerei, sempre chamei irmão. Mas eu sempre costumo falar para ele, ó, isso aqui, né? Infelizmente na Igreja de Cristo a gente não pratica, mas né, baseado em quê, em onde, né? Enfim. Ó, por E é exemplo, isso mesmo. a gente E vai, a gente vai conversar com o irmão Cleto da Assembleia de Deus, eles vão ensinar muita coisa sobre fervor para a gente. Às vezes eu me sinto tão mole, às vezes eu me sinto assim, sem tanto fervor, né? E como os irmãos da Assembleia de Deus, vamos dizer assim, como o Cleto, por exemplo, tenho certeza que clamam, sabe? Que tem fervor e que não tem vergonha. Às vezes a gente fica tão tímido. Mas mais do que o Clédson, mais do que a gente, mais do que qualquer pessoa, é deixar a Bíblia falar. Esse é o amor que a gente tem que ter por Cristo, né? Deixar que a Bíblia fale. Exatamente. Mas o Cleto já é meu irmãozão, já pego durinho com ele em algumas coisas, mas ele sabe que é com respeito, com amor e tudo mais. E ele também coloca as coisas dele lá e a gente tem de vez em quando aí uma conversa muito boa. Isso é como o Sérgio falou, é bom porque a gente vai buscar na Bíblia, né? A gente vai buscar na Bíblia, a gente vai ler, vai estar nos incentivando. Mas é isso, isso, irmãos. A gente vai diante de um mundo tão cheio de tantos líderes, né? Nós vamos estar sempre nos deparando, às vezes, com alguma coisinha, né? Acho que foi na aula de ontem, né, Sérgio, que você falou, né? Que as pessoas não estão mais nem levando a Bíblia, né? Para os cultos, né? Porque não está se pregando mais a palavra, né? A pessoa simplesmente lá pega um assunto, vai, coloca enfim. Mas a verdade, ela está na Bíblia. A gente tem que ficar com o que a Bíblia diz, né? Procurar É qualquer dúvida verdade. sobre qualquer assunto, né? Buscar na Bíblia. Olha, essa semana, desculpa, Edvaldo, essa semana mostrou aí uma pregadora muito famosa do TikTok, né, do Instagram, né, até do Facebook também, e estavam perguntando por que ela não usa a Bíblia. E aí ela declarou para todo mundo, né, ela tem, parece que são 1.400 milhões de seguidores lá, e ela falou assim, olha, a empresa que cuida das minhas postagens, elas já fizeram enquete, né? Quando você estuda a Bíblia, você tem 1% de engajamento, mas quando eu falo as minhas coisas, quando eu faço shows ou faço essas coisas, o engajamento é de 99%. E, infelizmente, né, a Bíblia está sendo, sim, esquecida, né, por algumas religiões. Mas eu nem olho para isso, sabe, irmãos? Porque eu olho para o que a Bíblia diz. Porque se a gente está olhando muito para o mundo, ver os maus exemplos, a gente vai ter a falsa impressão de que a Bíblia está sendo derrotada. E essa é uma falsa impressão. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é o diabo tentando fazer com que as pessoas achem que o cristianismo está morrendo, que a Bíblia está morrendo. Não está, irmãos. Isso é a mídia, sabe? Isso é uma propaganda enganosa. Tem muita gente se convertendo de verdade, tem muita gente abrindo a Bíblia, tem muita gente descobrindo a Bíblia. A palavra do Senhor é mais viva do que nunca. Uhum.
E Luiz, eu acho que eu te dei um livreto, um livro, Porque Sou Membro da Igreja de Cristo. Eu não sei se você já começou a ler. Se você começar Não, a ler, esse ainda não. então, se você começar a ler, você vai pegar vai te explicar sobre Sim. carne de porco, sobre dia, sobre, entendeu? Vai ter uma hora lá que você vai estar lendo ele que vai pegar essa passagem aí da mudança da nova para a velha aliança e você vai entender, você vai achar. Mas fora isso, né? Depois qualquer dúvida, com mais tempo aí, a gente pode estar buscando esclarecer isso daí, tá bom? Mas assim como o Sérgio falou, né? Vamos buscar na Bíblia, porque minha palavra não A vale. Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, tá Amém. bom? Muito obrigado, irmão. Mais uma vez, obrigado a todos. E aí, Avaí, você já escolheu quem vai orar? José Carlos Aleixo, pode terminar orando por nós, José? Pode orar por nós, irmão? Com certeza. Primeiro, agradecer pelo comentário, pelos irmãos novos que chegaram, que eu não conheço. Que mas bom. um prazer ter, que Deus abençoe a todos. Ao nosso irmãozinho Luiz. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela essa boa palavra que o Senhor nos trouxe através do nosso irmão Edivaldo. Obrigado, Pai, porque através dessa tecnologia nós temos conhecido irmãos e irmãs que têm nos edificado, têm mudado o nosso jeito de agir, de falar, de pensar, e têm cuidado para que nós possamos chegar junto ao nosso objetivo, que é conquistar a nossa coroa da vitória. Não somos melhores do que ninguém, não somos piores que ninguém, só fazemos a vontade de Jesus em nossas vidas, Pai. Para que as pessoas enxerguem Jesus através de nós. Obrigado por cada irmão que participou, obrigado por cada irmã que participou, que Deus possa o protegê-la, cuidar de sempre, e sempre nas suas necessidades, Pai. Que em nome de Jesus sempre seja prioridade em nossas vidas. Te agradecemos por tudo isso, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém.